Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Papo de Pesquisa. Hoje recebendo a coordenação de Estudos Sociais. Estamos aqui com o Rafael, que é biólogo e mestre em... Anotei aqui, Políticas de Desenvolvimento Local. É isso, Rafael? Políticas Públicas e Desenvolvimento Local. E pesquisador lá na Coordenação de Estudos Sociais. Também estamos aqui com a Daniela de Oliveira, que é mestre em Ciências Sociais e doutora em Sociologia. Também pesquisadora lá na Coordenação. E o coordenador da Coordenação de Estudos Sociais, Thiago Guadalupe, recebendo ele aqui mais uma vez, que é sociólogo e doutor em Política Social. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada por estar aqui no nosso Papo de Pesquisa. E junto comigo, meu amigo Felipe Scarino. Olá. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei o horário que você vai assistir esse conteúdo, por isso, muito obrigado. Seja bem-vindo aos nossos convidados. Estamos aí, brotamos aí para mais um Papo de Pesquisa. Eu já perdi as contas. Tá quase no final, de quantos nós já gravamos. Inclusive, além de perder as contas, eu perdi foi a voz. A gente tá gravando aqui num pós-domingo de muito jogo, de muito clássico, de muito nervosismo, né, Thiago? Também você tá com a voz meio falha aí também, isso né? Aí. Peço desculpas por isso também. Pois é. Os outros vocês vão perceber que a voz tá melhor, mas seguimos. Sobrevivemos e seguimos. Por enquanto, né, Chicarino? Porque tem mais Vamos por aí, lá. né? É isso. Vai, Corinthians! Aqui é Vasco. Mas vamos lá falar do que interessa, né? Falar um pouco dos estudos sociais. Queria começar ouvindo vocês, como que é, assim, a coordenação de estudos sociais, falar para o pessoal um pouco do trabalho que é desenvolvido, os estudos que são desenvolvidos, né? O que vocês aprontam lá? Conta pra gente. É isso. Alguém quer começar? Fica à vontade, Thiagão. Bom, estudos sociais, né? Doutor, que nem vocês, também dá atestado? Por causa da voz? Dá atestado? Não, né? Pois Desculpa, é. vamos só. Os estudos têm assim, algumas temáticas que costumam ser as mais recorrentes, né, lá na coordenação, e ao longo desses anos aqui no Instituto também acabaram virando assim, linhas, né, de pesquisas muito procurados, que são dados trabalhados e entregues aí à população, por exemplo, na área dos estudos de desigualdade social, pobreza, né, que nosso colega Marlon coordena, primeira infância, juventude, a própria questão dos estudos de segurança pública, que hoje a gente tem o Observatório de Segurança Cidadã, mas a gente volta a ter uma integração com a coordenação de estudos sociais, como também foi no início, né? E diversas outras temáticas aí que são importantes para que populações, inclusive em situação de vulnerabilidade, não fiquem fora das políticas públicas, né? E a gente mostre uma realidade tanto para a sociedade capixaba quanto para os gestores aí não deixarem de considerar em suas agendas de políticas públicas a juventude, né? A juventude negra, as mulheres, os povos tradicionais, exatamente. Todo mundo tem que estar incluso nisso, né, Dani? Exatamente. E acho que aí está o coração da coordenação de estudos sociais, né? Entendi. A gente entrevistou aqui várias áreas, né? Aqui do Instituto. A gente pode dizer, então, que o social, todas elas, claro, né, impactam na vida das pessoas, mas pode-se dizer que a coordenação social é aquela que olha mais diretamente para essas pessoas? Eu acredito que sim, porque a gente pensa em contextos e problemas, né? Dito de uma maneira bem simples, a gente procura caracterizar e compreender certos problemas sociais. Aí o Thiago já mencionou alguns, como a pobreza, as desigualdades, que é a desigualdade de renda, mas também de raça, de gênero, problemas como falta de acesso à moradia, enfim, então a gente procura olhar para esses problemas e olhar para essas populações
que são mais afetadas por esses problemas, para poder compreender e assim pensar em formas de diminuir, né, e solucionar esses problemas por meio de políticas públicas. Isso que eu ia falar, que na maioria das vezes essas pessoas, esse público, é quem detém essa necessidade de ser abraçada pelas políticas públicas, né? Sim. Exato. E eu acredito que, além do trabalho servir para apoiar tecnicamente a construção dessas políticas e o monitoramento e a avaliação delas, esse conhecimento também pode ser usado pela sociedade, pelos cidadãos, para que eles possam, de alguma forma, se empoderar dessas informações e aí utilizar isso como um recurso para exigir e defender os seus direitos que já são consagrados, né, formalmente, mas que muitas vezes estão ameaçados. E como é que é pra vocês, desculpa, Stephanie, como é que é pra vocês, agora uma pergunta mesmo, já que o Thiago falou que é o coração do Instituto, do Social, né, esse trabalho, como é que é pra vocês? Porque antes de vocês serem pesquisadores, doutores, mestres, especialistas, vocês são seres humanos. E não tem como mergulhar numa pesquisa envolvendo pessoas vulneráveis e não se envolver emocionalmente, não levar isso às vezes pro coração. Como lidar com isso? Porque não é fácil também trabalhar com pesquisa, com política pública voltado para um público, para uma galera que é vulnerável e que é, né, abandonada em um monte de sentidos. Como é que é isso para vocês? Eu queria complementar isso, Fique à a vontade. pergunta, assim. E olhar também, porque vocês lidam muito com os dados, né, a respeito dessas realidades, e fazer essa diferenciação de que aquele número, às vezes, é um número assustador. Mesmo que pequeno, né? Olhando para a realidade, é um número assustador. Como fazer esse filtro também, né, de diferenciar que esses dados são pessoas em situações, às vezes, muito vulneráveis, né? Acho que assim, é difícil a gente, né, separar esse lado individual, emocional, mas a busca de uma perspectiva técnica dentro de preceitos científicos é o que mais a gente pode contribuir nos estudos aí, né, onde a gente trabalha com essa população, né, porque esses estudos que vão evidenciar a necessidade, a importância, por exemplo, de investimentos, de recursos. Tô na cabeça aqui, por exemplo, só para exemplificar, né, avaliação, por exemplo, do Bolsa Capixaba, né? O que é o Bolsa Capixaba? A gente tem um programa no governo que complementa a transferência de renda do Bolsa Família, né? Ou seja, uma bolsa que proporciona uma transferência ainda maior, né? Mas aí no nível estadual, não só no nível federal. Você monitorar isso, você identificar essa população que mais precisa, isso de forma, né, técnica ali, é o que você mais pode contribuir mesmo com eles, né? Apesar das questões sociais, a gente não deixar de impactar todos nós, como Chica disse, como seres humanos mesmo. Mas esse acompanhamento, por exemplo, da transferência de renda e a população que mais precisa, onde que você vai focar esses investimentos, quem tem mais urgência, né, nesse tipo de complemento de renda, é um dos exemplos que a gente pode dar dessa necessidade de você estar trabalhando dentro da metodologia e das políticas públicas, né, de acompanhamento. O CRJs é outro exemplo, né, aí vindo para um trabalho mais recente que a Sandra coordenou, né, da nossa coordenação. Os CRJs, que é uma sigla que significa o Centro de Referência das Juventudes, né, é um dos principais projetos do campo social do Programa Estado Presente, onde ali busca-se, inclusive em espaços ali oferecidos para a juventude, a prevenção da criminalidade, né? E onde apresenta-se ali diversas oficinas e oportunidades para os jovens em diversas áreas ali geográficas da região metropolitana e do estado mais periféricas. E o que você está falando, para a galera poder entender essa complexidade, por exemplo, você falou do CRJ de Ferrosa. Ferrosa sempre figurou ali, né, nos bairros mais violentos da Serra. Sim. Então o CRJ acaba sendo um contraponto de que, calma aí,
Agora tem uma outra oportunidade aqui. Ferroz é uma área cultural muito forte, tem muito rap, tem uma galera muito dessa cena. Então o CRJ lá é algo, quando a gente fala de redução de número de homicídios, que o Estado presente ele revela isso, né? Ele traz essa realidade, a gente vê que o CRJ ele tem uma responsabilidade nisso. Porque antes, naquele espaço onde o espaço físico do CRJ funcionava, era uma boca de fumo, era venda de droga, agora não. Exatamente. Agora tem ali, agora é uma outra pegada. Ali você entra ali, é como se estivesse entrando num portal onde você vai fazer o bem. Isso é fantástico. É um equipamento preventivo, né? E que funciona, né, Dani? Sim. Porque a gente vê aí que às vezes tem equipamentos que são equipamentos fakes, gente. Desculpa, não funciona. Mas ali não, a gente vê. E a gente vê que a pesquisa de impacto do Estado presente mostra essa realidade, essa redução, né, Stephanie? Sim. Sim. Sobre a pergunta que você tinha feito a respeito dessa parte da sensibilidade mesmo que envolve o trabalho do cientista social, eu não sei se o Thiago vai concordar, mas assim, durante a minha formação a gente sempre se depara com aquelas perguntas, né? Por que você quis ser cientista social no início do curso, das disciplinas e tal? E assim, eu respondi assim e eu ouvi muitas respostas parecidas, que essa vontade de cursar, de estudar ciências sociais tem a ver justamente com uma parte mais sensível mesmo das pessoas, uma parte mais política mesmo, de entender essas realidades para poder transformá-las, né? Então, eu acho que essa sensibilidade sobre essas questões sociais, essa nossa inquietação, ela faz parte da nossa trajetória profissional, ela acompanha, né? E para quem faz pesquisa qualitativa, como a gente, né, Thiago, que envolve entrevista, envolve muitas vezes um contato mais próximo com essas pessoas, aí essa sensibilidade ela é mais importante ainda. E então, isso é interessante que você fez essa pergunta, porque a gente observa mesmo. E se você me permite... Exatamente. E além disso, vocês fazem um trabalho muito parecido com o nosso, né? Sim. Eu só tô te ouvindo falar, é muito verdade. isso, né? E eu coloco aí, além desses adjetivos que você colocou, se você me permite, vocês me permitem, também senso de justiça. Sim, porque é você buscar um senso de justiça, buscar... Calma aí, vamos levar essa política pública para quem mais precisa. E assim, apesar da minha formação inicial de biólogo, trabalhando na parte inicial da biologia, eu vi que para fazer de fato a conservação de fato, eu teria que lidar com as pessoas. Sim. E teria que buscar mais essa questão de justiça mesmo, igual você colocou. Então, obviamente que no meu mestrado comecei a mergulhar mais nas ciências sociais, na ciência política, mas o âmago que estava lá dentro que me movia era exatamente o que você comentou, essa sensibilidade de tentar buscar justiça. E assim, na coordenação, trazendo para um exemplo prático, talvez, que é o que eu acho que eu possa colaborar, a maioria deles são cientistas sociais, economistas, e eu tento trazer... né? Obviamente que eu aprendo muito com eles, eu sou mais novo lá na coordenação, né? Eu e a Dani, mas eu tento aprender muito dele, mas o que eu posso levar é esse olhar, por exemplo, das questões mais contemporâneas, ambientais, por exemplo, temas que fazem interseção social com ambiental, né? O racismo ambiental, a justiça climática, a transição justa. Então, trazendo para o prático, como eu quis dizer, a gente hoje... Eu e Dani, a gente participa de um comitê em populações em situação de rua, 2 comitês, né? Um do judiciário, um do executivo. E eu tento, debatendo com os colegas da coordenação, com Sandra especialmente e tal, a questão de olhar para essa população em situação de rua nesse contexto de emergência climática. Então são temas socioambientais. Ainda não tem um estudo específico elaborado, mas é algo que a gente namora, que a gente debate internamente para justamente... trazer o olhar, né, o técnico para essa população, ver o que pode ser feito, o que as políticas públicas podem fazer por essas pessoas, que é desafiador, mas é essa busca por justiça, pelo correto. Eu tô ouvindo o Rafa falar, me desbloqueou uma memória que na época eu era repórter, eu tava fazendo uma matéria no centro de Vitória e na Praça Costa Pereira. Aí eu lembro que um lojista que chamou a gente para falar dos moradores de rua, do cheiro, não sei o que, pararapapá. Aí ele virou para mim e falou algo assim que eu abaixei o microfone e falei para ele, não te entrevisto mais. Tudo tem um limite. Aí ele falou pra mim assim, tinha que pegar essa galera daqui da rua, enfiar num trem e tirar daqui. Ou seja, o que o nazismo fazia, né? Ela pegava a galera, colocava no trem e levava embora. Então tem aquele ditado, né? Se você
Se você mais 3 pessoas na mesa, tá rolando ali um papo pesado sobre nazismo. Se você não saiu, você é mais um deles. Então, tipo, por que eu tô falando isso? Porque olhar para uma pessoa em situação de rua requer sensibilidade, Exato. requer humanidade, requer um mínimo de discernimento para você se colocar ali no lugar da pessoa. E dentro disso que Rafael falou, que das emergências climáticas, assim, sem se aprofundar muito, né? Só fazer uma conta básica. Se a gente tendo um local, né? Uma casa e etc., a gente já é impactado com essas mudanças, você imagina quem tá em situação de rua, né? Assim, Isso se aplica não só para a situação de rua, Sim. mas comunidades tradicionais, como a gente comentou aqui, marginalizadas ou vulnerabilizadas, as mais, né, indígenas, comunidades pesqueiras e por aí vai. E aí, complementando essa questão que a Dani trouxe muito bem, quando a gente fala dessa sensibilidade, desse olhar, tem uma contribuição das ciências sociais que é importante, que acho que vai além para a gente sair desse olhar assim do senso comum, do dia a dia, ou me importo ou não me importo com a população em situação de rua ou com uma desigualdade que, né, um amigo está sofrendo por uma questão de gênero, de raça, etc. Que é você mostrar que isso pode ser acompanhado, mensurado, medido, né? Assim, quando você fala ciências sociais, durante muito tempo, espero que eu até tenha isso que a gente está falando agora, já tem evoluído, mas é importante porque durante muito tempo a ideia de ciência ficava muito dentro de uma perspectiva muito fechada num laboratório, né? Mas algo inacessível, né, Thiago? Exato. E como se a gente não conseguisse mostrar que existem comportamentos sociais padrão, que você identifica um padrão e que isso precisa ser acompanhado tanto pela ciência quanto também como a gente fala muito aqui, trabalha muito aqui no Instituto Jones, as políticas públicas, né? Então, assim, há pouco tempo no Brasil, que a gente vem reforçando essa ideia de que o investimento público precisa ser acompanhado, monitorado, ver se dá retorno ou não, se não der, melhorar o programa, o projeto, para que a sociedade tenha um retorno melhor. E isso, as ciências sociais sempre, né, vem mostrando que independente da temática social, é possível você medir esse comportamento, né? Normalmente você vai encontrar padrões no comportamento social, né? Nos grupos sociais, né? Existe uma subjetividade individual, mas os grupos sociais você consegue. E isso tem toda uma metodologia, quando a gente fala em ciência, né? Toda uma metodologia que vai ser trabalhada para chegar ali a conclusões e isso virar conhecimento e virar também subsídio de políticas públicas, né? Não, não sei se eu viajei muito, mas só para que veio a... Não, e a Stephanie provocou algo agora há pouco, da questão que as pessoas, elas, por mais que elas façam parte de números e dados de estatísticas, elas são pessoas. Eu lembro de uma experiência que eu tive recentemente no sertão, porque se fala muito, por exemplo, do Bolsa Família, você falou agora há pouco do Bolsa Capixaba, e é claro que o problema não é a ferramenta, às vezes a forma com que essa ferramenta é usada. E no sertão, por exemplo, eu comecei... O Bolsa Família, para mim, nunca fez mais sentido como essa experiência que eu tive lá. Eu comecei a enxergar no interior do Piauí, uma cidadezinha que chama... Daqui a pouco eu vou lembrar. Foi a primeira cidade do Brasil a receber o Bolsa Família em 2003. Uma cidadezinha do Piauí. Eu fui nessa cidade, por exemplo, e uma cidade pequena que não tem nada. Não tem nada. Por exemplo, farmácia, a pessoa tem que ir para uma outra cidade maior para poder... Aí você vê como que uma pessoa dessa vai trabalhar aonde? A cidade não tem, a economia gira em torno do Bolsa Família. Não tem como. Então você fala, caramba, faz total sentido essa política pública para essas pessoas. Sem dúvida. Né? E quem critica é porque não sabe para que serve, não vê serventia, porque não consegue enxergar aquilo. E isso que o Thiago colocou vai muito de encontro ao trabalho que eles mesmos desenvolvem, né, aqui no Instituto, né, que é você olhar para a política pública voltada para a sociedade, né, as pessoas mais vulneráveis, baseada em evidência, não é numa subjetividade, não é num achismo, não é olhar com base na pesquisa que foi
elaborada, que identificou que realmente essa população sofre mais com as mudanças climáticas e afins, e aí pensar a política pública baseada nisso, né? E aí as evidências já mostram, até complementando esse exemplo do Bolsa Família, que, por exemplo, diferente do imaginário popular, essa transferência de renda, ela dá mais condição da pessoa, em um determinado período de tempo, se reestruturar e voltar ao mercado de trabalho, né? Ao contrário de um imaginário popular que muitas vezes pensa que isso é uma questão puramente assistencialista e que as pessoas iriam se acomodar, né? Mas já tem vários estudos em relação a essa política específica que já mostra um sucesso na área da saúde, da redução da mortalidade infantil e também da questão do retorno ao mercado de trabalho, né? Mas você precisa de ter uma melhor distribuição, uma redução de desigualdade para você dar uma condição mínima para essa população conseguir também ou voltar ou entrar inicialmente no mercado de trabalho, né? Mas era uma cidade que eu fui, eles não viam chuva há 9 meses. Como é que o cara, produtor rural, que o rio que passa no quintal lá da casa dele tá seco, porque não chove tem 9 meses, de onde esse cara vai tirar a renda para sustentar a família? Da onde? Ah, não, é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Não, mas ele não tem empresa, não tem fábrica, não tem ninguém contratando. Exato. Se não for uma política pública que seja assistencialista, para dar uma assistência para as pessoas. Elas precisam do básico, elas precisam comer. Seja uma etapa, né? Primeira Exatamente. etapa, para que depois Exatamente. consiga seguir. Isso aí. Exatamente. E aí, voltando aí mais pro dia a dia, né, da coordenação, falar de social é falar de muita coisa, né? Acho que tem muita coisa. rende, né, gente? Mas voltando aí um pouco mais pro trabalho de vocês no dia a dia, o que vocês destacariam, né, de entregas que marcaram aí tanto a história da coordenação, né, que é uma das coordenações mais antigas aqui no Instituto, né? Quanto agora, assim, o que tem sido produzido, né? Conta um pouquinho pra gente. Bom, acho que assim, se a gente for voltar, né, pelo menos desde que houve o concurso de 2010 e teve essa estruturação das coordenações desde o início, estudos sociais, econômicos, territoriais ali existia, né? Logo no início, que eu me lembro, por exemplo, quando eu cheguei no concurso, a gente trabalhou em diagnósticos em bairros com alta vulnerabilidade social e alta incidência de crimes, principalmente taxa de homicídio de jovens, né? O que foram esses diagnósticos iniciais que a gente foi verificar como que eram esses bairros, equipamentos públicos nesses bairros, postos de saúde, escolas, etc. Ali foi a semente, ali, os primeiros diagnósticos para o programa Estado Presente, que a gente já até comentou aqui hoje, né? Que é o principal programa hoje voltado para a segurança pública no Estado, mas segurança pública com um eixo voltado à questão policial, mas também com eixo de proteção social. Hoje, aliás, com mais outros 2 eixos, né? Um voltado para as mulheres e outro para a preservação de vida no trânsito, né? Mas, enfim, esse é um estudo que eu lembro ali lá nos primórdios ali da coordenação, um diagnóstico que a gente foi pessoalmente nesses bairros e fizemos ali uma pesquisa de campo, identificamos isso, né? Depois, pesquisas também, né? Coleta de dados, que a gente chama de coleta de dados primários, ou seja, pesquisa que não são uso de dados já existentes, mas que a gente coleta o dado, produz o dado. Voltado à população em situação de rua, que a gente já comentou um pouco aqui, a população trans, as políticas de enfrentamento à violência contra mulheres também, que foi um projeto CIMAP dos primeiros ali, em 2018, no primeiro ciclo do CIMAP. Então, o projeto Homem que é Homem da Polícia Civil, que é um grupo reflexivo com homens autores de violência contra a mulher, e a Patrulha Maria da Penha, a gente avaliou na época. Nessa época nem existia o Observatório de Segurança Cidadã, foi estudo na coordenação de estudos sociais também. Enfim, então, estudos como esse, assim... E os estudos anuais, né, de perfil da pobreza, da população que naquele ano ali no estado estava em situação de extrema pobreza ou de pobreza. A gente estava debatendo transferência de renda aqui agora, e quanto isso ia impactando também a melhora dessas taxas. Também o nosso amigo Marlon coordena desde o início
e de forma muito competente também. Então, isso é que eu lembro no momento dos principais esse da antigamente. Pobreza, inclusive, é um que ele é recorrente, né? Ele é anual. Anual, e chegou hoje, existe desde, né, lá do início, na coordenação. Hoje, inclusive, se transformou em formato de painel, painel BI, que as pessoas podem fazer suas próprias análises, recortar ali no site do Instituto Jones, né? É o que a gente também está planejando, inclusive, próximo ano, em outros boletins, né, da coordenação, como de juventudes, consciência negra, infâncias, né? Enfim, isso que eu lembro dos mais marcantes. Lógico que assim, tem muita demanda, muita coisa, eu posso estar aqui esquecendo, com certeza tô. Agora, mais recente, assim, que a gente tem trabalhou muito esse ano e que o ano que vem também a gente teve diversos produtos em cima, tem a pesquisa de vitimização, né? Mais uma vez, a pesquisa de vitimização tem relação com o programa Estado Presente, com a segurança pública, mas ele é transversal no sentido que tem blocos ali relacionado a questões de gênero, também a questão de desigualdade de renda, de pobreza, a sensação de segurança. Então, assim, não é só uma questão, estamos aqui falando de polícia, né? Mas a questão de o que influencia o comportamento, o estilo de vida da pessoa, se a pessoa ela tem grade na casa dela, se ela, em algum momento, ela colocou um cachorro, pôs uma grade, por que isso aconteceu, um vídeo de monitoramento, exatamente. Esse tipo de coisa, que o seu comportamento e estilo de vida, se você vive com medo do seu bairro ou não, ou de onde você transita na cidade, o que isso impacta na sua vida. E isso aí é uma pesquisa muito grande, com mais de 5.500 entrevistas realizadas no estado, em 24, 25, que a gente vai começar a ter produtos aí a partir... Teve o Rafael pode até comentar que participou de um já, IJSN especial, sobre essa percepção de segurança, mas o ano que vem vai ter esse tipo de produto e vários outros também artigos mais aprofundados, né? Esse primeiro módulo aí, a ideia do IJCN especial, da gente tentar sintetizar esses dados muito técnicos numa apresentação mais simples e resumida, né? Mas eram perguntas ali sobre a sensação de segurança da população, né? E isso, obviamente, a sensação é um comportamento por ela já ter vivenciado ou alguém próximo dela ter vivenciado, e aí ela passa a ter aquele sentimento de insegurança ou de segurança, né? E no caso aí, igual o Thiago comentou, a gente fez esse sobre a ótica da percepção de segurança, é o primeiro, ele está lá disponível no site. Mas o que ele está comentando aí para os próximos anos, por exemplo, a gente vai fazer recortes. Eu e a Sandra, a Daniela, a Dani acho que com o Pedro, né? A gente vai fazer alguns recortes, a gente vai fazer, por exemplo, a percepção, a sensação de segurança em homens e mulheres é a mesma, é diferente? Então, a gente já tem feito algumas análises, então a ideia é que a gente demonstre isso a partir dos dados, né? De que há uma sensação distinta, por exemplo, entre homens e mulheres, ou em diferentes rendas. E como é que vocês... A pesquisa também, só complementando rapidinho, a pesquisa também permite a amostra, né? Permite uma análise regional. Então, a gente tem as regiões integradas de segurança, tipo região metropolitana, sul, norte. Então, dá para você trabalhar, comparar, né, o interior e a metropolitana, dá para fazer esse tipo de análise também. Tanto sensação de segurança, quanto a vitimização, enfim, só para... Não, eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam o acolhimento das pessoas quando vocês vão a campo para poder entrevistá-las. Porque, por exemplo, quando eu ia para os bairros periféricos para fazer pauta, geralmente era o próprio morador que chamava. Então, quando você chegava, o acolhimento era de um jeito. Vocês, às vezes, ninguém chamou vocês lá. Mas vocês sabem que é importante estar lá e ouvir essas pessoas. Como é que é esse acolhimento? Como é que é essa recepção? Depende, às vezes até tem uma demanda de, por exemplo, de lideranças de associação de bairros, de conselhos, que também chama a gente. Mas normalmente a gente é muito bem recebido nesses locais, muito bem. Às vezes é bem mais receptivo, tranquilo de a gente coletar dados nesses locais do que, por exemplo, em condomínios fechados. O interfone é o inimigo do pesquisador, né? O interfone, o não é muito fácil, né? Porque a pessoa não fica... Não tem nenhum constrangimento. Não tem muito constrangimento em desligar o interfone. Mas, normalmente, sim, lógico, né? Tem as dificuldades em relação... Dependendo da natureza do objeto de pesquisa, né? Às vezes a gente chega, por exemplo, essa pesquisa que eu estou falando,
que é uma pesquisa, assim, que é a primeira vez que o Espírito Santo tem uma pesquisa dessa. A vitimização, você tá falando. A vitimização, que é uma pesquisa que, por exemplo, em ocorrências, em boletins de ocorrências, você não consegue essa informação porque a gente está conversando com as pessoas que não registraram. Então, é um universo que nem mesmo os registros oficiais têm, né? E ali, tem blocos ali, lógico, tem todo um treinamento, tem toda uma ética, assim, uma preocupação de não colocar ninguém em risco, mas tem ali um momento dessa entrevista que você vai falar de agressão sexual, de estupro, de violência doméstica. E então, se você não consegue estabelecer essa empatia, essa relação de confiança entrevistador-entrevistado, você não consegue essas informações, não né? acessa o dado. Então, seja no caso quando a gente vai a campo ou quando tem uma empresa contratada, como foi o caso dessa pesquisa desse tamanho, né? Foi um edital que foi contratado uma empresa de pesquisa, mas a gente passa toda a orientação de treinamento, inclusive dessas questões sensíveis, né? Eu já participei de pesquisa lá em Minas, de conversar com uma mulher vítima de violência doméstica, e o companheiro, ela ainda morava com um companheiro que era o autor, ainda estava ali na casa. E você acha que não vai ser conversado? Essas pessoas estão sedentas para desabafar, para falar com alguém, né? Então, assim, você tem que ter todo um cuidado para que não corra nenhum risco, mas são informações que e a gente estava falando das ciências sociais, que é importante elas, porque só você conseguindo, né, essa coleta e trazendo, mostrando essas informações, que você vai ter a sensibilização ali, no sentido de através daqueles dados, né? É interessante observar, assim, como o trabalho de vocês, assim, começa aí na pesquisa, né? Entender essa realidade, em estudá-la, em propor, usar esses dados para que políticas públicas sejam pensadas, colocadas em práticas, e aí o resultado disso, né, depois, porque você falou do estudo de pobreza, e é um estudo, uma série, que vem mostrando que a pobreza, extrema pobreza aqui no Espírito Santo tem reduzido. E aí tem reduzido por quê? Não é à toa, né? Não é milagre, por causa, né? Não é milagre. É por causa dos estudos que estão sendo desenvolvidos e também por causa das políticas públicas que são colocadas a partir desses estudos, né? Você citou o Bolsa Capixaba, é uma iniciativa a nível de estado, né? Que contribui ali com essa, de certa forma, impacta ali na questão da pobreza, né? Exatamente. O próprio Nossa Bolsa, né? Que é acho que de universidade. Então, é isso, são instrumentos... São programas que vão se entrelaçando ali nas necessidades sociais. O Qualificar que está relacionado com a qualificação profissional, né? Que já formou gente pra caramba. Tem formado, aí tá acabando o ano e tem formado bastante gente, né? E você falou de violência doméstica, né? Eu não sou especialista em violência doméstica, mas eu fiz muita pauta sobre isso. E toda vez que a gente ia conversar com uma delegada, com uma juíza, ou seja, alguma pessoa ali que trabalha no combate, ou trabalha no enfrentamento da violência doméstica, o que falava era isso, que a mulher, geralmente quando a mulher tem uma vulnerabilidade maior, tem filhos, ela não trabalha, ela acaba sendo dependente financeiramente do homem. Mas quando ela faz um Qualificar ES, ela consegue uma nova profissão, ela consegue, poxa, eu sei fazer isso, eu vou ganhar dinheiro com isso, e eu não vou mais depender daquele cara, daquele animal, aquele monstro, né? Então eu acho que é muito isso, eu acho que são coisas que se conectam, e é bacana quando a gente pensa, né, na questão social, quando a gente pensa no outro de uma forma bem mais abrangente. Sim. Que ele não é uma pessoa só que precisa comer uma cesta básica, não, é uma mulher que precisa se capacitar, porque aquilo lá não tá legal, e para que ela não entre num outro ciclo de violência, num futuro com uma outra pessoa. Perfeito. Esse trabalho de coleta eu lembrei, se a Dani quiser comentar um pouquinho. Ano passado, né, a Dani realizou entrevistas aí com pessoas em situação de dependência de uso de drogas, familiares, né, lá no programa Rede Abraço, que também foi uma interação interessante, né? Então, na verdade, eu estou trabalhando na coordenação de estudos sociais desde julho desse ano, então tem alguns
né, poucos meses aí. Mas antes disso, eu atuei como pesquisadora bolsista em um projeto de pesquisa que foi a análise executiva do Programa Estadual de Ações Integradas sobre Drogas, que é a Rede Abraço. E aí depois eu também atuei, depois que esse projeto se encerrou em 2024, eu atuei também na análise executiva do Qualificar ES, que ainda está em andamento. Legal. E aí, na época do projeto da Rede Abraço, ainda era no Observatório, né, da Segurança Cidadã, ainda não havia ocorrido essa integração, mas foi bem interessante, porque a gente analisou o desempenho da Rede Abraço, que é esse programa que ele é voltado para pessoas que têm problemas decorrentes do uso de substâncias psicoativas, né, lícitas e ilícitas, e também os familiares dessas pessoas e as famílias, as comunidades, né, de maneira geral. E o programa, ele tem o equipamento que é o CAAD, que é parecido com o CAPS, né, que é o atendimento de saúde, atendimento médico, clínico geral, psiquiatra, assistentes sociais também tem, psicólogos, enfim. E aí ele acolhe essas pessoas, né, que têm esses problemas, que vão lá voluntariamente procurar o serviço, tem no Centro de Vitória, tem Cachoeira e Linhares, e elas são atendidas lá nas suas necessidades, né, que são várias, inclusive de reinserção também profissional, de inserção, reinserção no mercado de trabalho, enfim. E aí a gente fez, uma das etapas dessa pesquisa foi justamente conhecer a percepção dessas pessoas sobre os serviços, que é aquela etapa da percepção dos beneficiários. E aí, nisso, a gente fez entrevistas com essas pessoas. E como é que foi essa percepção? Fiquei curioso de saber dessa galera. Então, a percepção muito positiva sobre o programa, assim, porque é sobre o atendimento, na verdade, né? Essas pessoas, elas desconheciam, na verdade, o serviço. Muitas vezes elas ouvem falar por meio de outras pessoas que já foram atendidas nos equipamentos do SUS, né, nos postos de saúde, nos CAPs, como eu comentei. O conhecimento da população é bem baixo, né, sobre isso. Então as pessoas... A importância da comunicação. O ponto crítico estava mais na comunicação do que na satisfação com o serviço. Exatamente. O serviço, depois que conhecia e começava a frequentar, a avaliação era muito boa, mas não conhecia. Se sentiam muito acolhidas, muito atendidas mesmo nas suas necessidades. E outra coisa interessante foram as histórias de vida, né? Como que chegou até ali. A gente chegou a apresentar num evento na USP em julho desse ano. Muito essa visão da percepção das famílias e dos beneficiários, a história de vida que levou até esse momento de vulnerabilidade e dependência. Né? Isso. Uma das primeiras perguntas, né, que a gente fez entrevistas abertas, mas aí uma das primeiras perguntas era justamente isso, um pouco da história dessas pessoas, para a gente entender os fatores que levaram elas, né, a muitas vezes fazerem um uso mais nocivo, mais problemático da substância. E aí são fatores pessoais, mas também muito, muito a ver com fatores sociais. E aí vem o nosso olhar, né, da sociologia para entender. Às vezes a pessoa residia num local que já tinha muita presença ali de uso, e aí ela foi apresentada muito cedo, precisou, às vezes, exercer mesmo com uma atividade para poder ganhar algum dinheiro ali vendendo, e aí acabou se envolvendo mesmo, enfim, e também outras situações de violência, às vezes perdas também de eventos estressantes, né, na vida, que a gente fala, esse aspecto que leva a pessoa a fazer um uso às vezes mais problemático. Enfim, são vários fatores. Eu fico pensando que é muito fácil você parar na rua, nas drogas. É muito fácil, as pessoas ficam... Mas é muito fácil. É muito fácil. E o interessante é que esse estudo apontou, mesmo tendo uma satisfação dos usuários, apontou recomendações para melhorias, né? Por exemplo, eles têm uma dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, aquela luta, né, para voltar para o mercado de trabalho. E quando conseguia ali um trabalho, seja informal ou formal, as reuniões e as consultas todas aconteciam no programa no horário comercial, no horário de trabalho. Então tinha um choque ali que ou ele faltava no trabalho ou ia frequentava o programa que ajudava ele, né? Inclusive os gestores do programa ali, a gente pode dar um certificado, a gente pode... Mas isso era uma coisa que causava... Tem um estigma muito grande, né? De você chegar na primeira semana de trabalho e mostrar ali um atestado de que estava... fazendo um tratamento, né, sobre drogas. Imagina como que a pessoa... Né? Então a gente... Já queima a largada, né? Pois é. Então a gente identificou isso, recomendou isso lá pro programa... Agora estão ocorrendo experiências de extensão de horários e tal, legal. baseado nessa avaliação.
só para contar o Não, final da história. Um ótimo exemplo, né? É um exemplo dessa intervenção. Sim, desses que estudos, teve um né? impacto bem direto, a pesquisa teve um impacto bem direto no atendimento, para melhorar o atendimento a essas pessoas. Então foi bem legal. Fazendo uma analogia assim, é porque é fato que os dados são importantes, a gente precisa entender ali os indicadores, são quantos, qual é a porcentagem, né? Mas quando a gente faz esse tipo, quando a Dani, por exemplo, nesse caso, fez esse tipo de pergunta, você consegue mergulhar mais na causa raiz, e aí sim a política pública pode tentar tratar e evitar que novos venham a ingressar nessa realidade, né? Então a política pública as recomendações para as políticas públicas vão considerar essa realidade, que é mais aferida nesse diálogo, nesse relato mais de que a gente chama de quanti e quali, né? Por isso que é importante mesclar essas duas percepções, o quanti, a quantidade, e o quali, esse mergulho um pouco mais profundo. A quali é abrir a escuta, né? É você ouvir o outro, as dores, as necessidades, os padrões que se repetem, como o Thiago trouxe aqui anteriormente. Muito bom esse papo, gente. Muito bom mesmo. Mas estamos chegando ao final. Já? Chica, já. Eu falei que eu ia esquecer de algum dos temas, lembrou, só lembrando. a tempo. Estudos importantes aí também para a gente trazer também uma temática que está entrelaçada em quase tudo que a gente debateu aqui hoje. A questão da juventude, né? Então houve lá no início um estudo que monitorava os jovens fora da escola. Ou seja, então, como que, sim, a gente falou aqui de CRJs, a gente falou aqui de, né, a Rede de Abraço, vários programas são importantes em relação a isso. E depois desse estudo, né, dos jovens fora da escola, também ocorreram na coordenação um produto chamado Cadernos da Juventude, que hoje até extrapolou, outras coordenações também trabalham essa temática, já trabalhou territorial, estudos econômicos, e que é uma população muito chave, né? Que a gente está falando ali do impacto, por exemplo, de uma evasão escolar, e aí a questão de áreas mais vulneráveis de uso do tempo, e também de envolvimento com atividades ali de uma região ilegais, por exemplo, tráfico bom, enfim. Né, tem muitas questões envolvendo a questão da juventude que a gente busca trabalhar também com muita seriedade esse momento importante, né? A gente está falando das maiores vítimas aí. Sim. Quando a gente fala de violência também, né? A gente está falando de um momento importante de transição aí de estudo e trabalho, né? E um momento delicado que a coordenação está acompanhando até antes, né? É importante, antes que termine também, gente, comentar, para a Sandra também não ficar brava comigo, mas brincadeiras à parte, vai ser um estudo fundamental a partir do ano que vem. A FAPES já aprovou um observatório lá dentro da coordenação também da primeira infância, ou seja, antes de chegar nessa juventude já acompanhar aí um observatório da primeira infância capixaba, ou seja, já um monitoramento aí dessa população de 0 a 6 anos, né? Que é uma etapa muito importante do desenvolvimento humano, que é fundamental, porque tudo que acontece nessa fase da vida de 0 a 6 anos impacta, né, de forma holística toda a vida da pessoa. Então, o investimento nessa fase é muito importante, porque previne vários dos problemas que a gente falou aqui, inclusive a violência, o crime, o desemprego, a evasão escolar. Então, por Dani, isso... eu tô te ouvindo falar, lembro de uma cena que eu nunca vou esquecer. Em Terra Vermelha, tava fazendo uma pauta lá. A gente chegou numa rua, tinha um cara com uma pistola aqui na cintura e batendo bola do outro lado com um menino que não tinha mais que 4 anos. Aquela cena pra mim foi tão emblemática, tão simbólica, porque é o menino vendo o traficante, o bandido, o criminoso como referência, porque até então ele não tinha coisas ali pra ver coisas boas, então é o que ele se inspira. E naturalizando, né? Aí ele vê que, por exemplo, quando a avó dele tá doente, é esse cara que tá batendo bola com ele que vai levar o remédio, que vai levar o gás. Então, ver qual é o rolê dessa molecada, pra saber se onde eles moram tem creche, não tem. Exatamente. Isso é muito importante. Não fica brava comigo, não. Eu? Só mais uma coisinha que eu acho importante lembrar. Olha que ele falou que tinha esquecido, hein? As representações, que é o quê? Quando a gente sai aqui do Instituto e vai representar a Coordenação de Estudos Sociais do Instituto Jones fora daqui, né? Por exemplo, a Assembleia Legislativa está trabalhando na elaboração de um observatório
de estudos contra a violência contra a mulher lá na Assembleia. A gente tem o Observatório de Mulheres aqui, né, no Instituto Jones, tem o Observatório de Segurança da DAN, aí vai ter um novo lá, mas aí com toda a experiência que a gente já passou aqui, a gente é chamado a participar lá com eles. Então a Dani tá lá comigo nessa representação. Tem outros que acho importante vocês falarem, né? Comitês, né? Segurança alimentar. A Dani tá nesses aí. Eu tô dois das populações em situação de rua que eu comentei aqui, um do judiciário. São espaços importantes pra gente levar, né? E tem o Comitê Intersetorial de Políticas pela Primeira Infância também, que funciona, né, nas CETADs, mas que vários setores do governo, do estado, da sociedade participam também desse comitê. O Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Tem um grupo que acompanha o CRJs, que Sandra participa também. Sim, então a gente representa o Instituto nessas instâncias que elas funcionam para também fazer o monitoramento, o acompanhamento, a avaliação das políticas públicas setoriais. Só para ficar bem explicado, né, para quem está em casa, esses espaços são espaços onde tem diversas instituições debatendo a temática ali do grupo, né? Legislativo, Ministério Público. E aí também conta com a expertise do Instituto para estar ali dialogando sobre o assunto da vez. Ali, e esse rolê é a democracia em estado bruto, né, cara? Rola ali o debate. A troca. Exatamente. Nem sempre é fácil, mas a gente entende que é fundamental. Fundamental, né? Por isso que eu falei, ela em estado bruto. Exatamente. É que nem quando você vai num... Como é que chama aquele negócio mesmo? Quando a prefeitura faz... você quer a creche ou você quer o orçamento participativo? Eu só tenho esse valor tem esse aqui. Recurso aqui. Vamos fazer a quadra ou não sei o quê? Ou pra creche, Tipo, tem gente que sai na porrada, assim, vias de fato. Isso não é certo, viu, gente? Mas é a democracia em estado bruto. É ali a troca. O que é importante nesse momento pra nossa comunidade? É ter a quadra ou é ter a creche? Exato. É ter isso ou ter aquilo? Então, viu? Quem disse que sociólogo não trabalha, hein? Que isso, trabalha e trabalha muito. Vamos àquela pergunta? Vamos àquela pergunta. O papo tá muito bom, né? A gente teve até spoiler já do ano que vem aí. Pois é. No Observatório. Pra próxima edição. Mas aí, para encerrar, gostaria de ouvir cada um de vocês, né? Que o nosso papo de pesquisa é um produto aí dos nossos 50 anos do Instituto, né? Passamos aí esse ano celebrando os 50 anos da instituição. Como que vocês veem o Instituto Jones, aí os seus próximos 50 anos, né? Rafa. Eu espero que o Instituto continue sendo referência na avaliação e na indicação no desenho das políticas públicas, né? Tanto quanto esses temas mais tradicionais, corriqueiros, quanto novas temáticas que venham a surgir, por exemplo, as mudanças climáticas, governança, mulheres na liderança e por aí vai, que a gente já vem até fazendo alguns debates internamente entre colegas, né? Eu acho que a Dani tá... os impactos também das novas tecnologias, né? Nas relações sociais, como inteligência artificial e tal. Complementando, né? Que acho que o Rafael falou muito bem, que está no DNA do Instituto esse monitoramento e avaliação de políticas públicas, mas também está na visão do Instituto Jones, no nosso planejamento estratégico, ser referência em produção científica, né? Então, isso que a gente conversou muito aqui, de transformar, né, esses dados em conhecimento, e o conhecimento em subsídio aí de políticas. Então, ser referência nessa produção de conhecimento científico também acho importante. Isso vem sendo aprimorado nos próximos 50 anos. A gente fala muito, né? A gente apresentava antigamente chamava de boletins, né? Ficava tudo no PDF ali, né? Hoje já a maior parte ali dos dados no site do Instituto, que seja pesquisador, qualquer curioso na sociedade, pode entrar no site do Instituto e fazer a sua análise nos painéis BI, que hoje é o formato aí, um novo formato mais interativo, mais dinâmico. Você pode, às vezes, não é aquela coisa que o pesquisador já está acostumado a fazer, mas ele pensou em uma outra coisa, faz a análise dele, né? Puxa ali para a temática que ele quer e para o recorte que ele quer. Então, acho que o formato, a forma de comunicar também esse conhecimento é importante nesses próximos 50 anos, né? E se a coordenação do social fosse como é que fala? Um órgão do corpo Instituto Jones. Esse corpo Jones, esse senhor aí, esse jovem senhor de 50 anos, se a coordenação fosse um órgão desse Jones, que órgão seria?
A gente teve um debate off aqui, né? Vou pegar essa sugestão, essa ideia, porque eu acho interessante. Nós deliberamos aqui. A gente estava aqui, a gente sabia que ia ser questionado sobre isso, mas poderia ser. Acho que poderia ser os olhos mesmo, né? Não sei se tem alguma outra sugestão, né? A gente falou tanto de populações aqui que são invisíveis para a sociedade, que às vezes até incomoda de perceber que existe ali, né? Aquela população que deveria ter os mesmos direitos que todos os outros grupos, né? Pela igualdade aí. Então, acho que os olhos bem abertos, bem atentos para que todos sejam vistos da mesma forma, né? Então, se Clarice Lispector dizia que os olhos são o espelho da alma, Tiago. a coordenação de vocês refletem muito a realidade do Estado para dentro do Instituto. Nossa, vamos anotar aqui. Gostei. Levar lá pra cima. O corte tá feito. Vamos pôr num quadro lá na sala agora. Depois a gente vai fazer esse Para recorte. se inspirar cada vez mais, né? Muito isso, bom. muito legal. Muito Mas bom. é isso. E já acabou. Não, Ainda não. estamos no ar. Não cortou? Não, mas eu acho que é igual a Dani colocou mesmo, que continuar sendo referência tanto para esses temas, mas quanto as novas demandas que vêm da sociedade, como ela lembrou bem. Porque assim, é difícil a gente pensar como vai ser qualquer coisa daqui a 5 anos, quanto mais daqui a Mais 50, né? A gente não tem nem ideia do que vai ser, mas o importante é que o Instituto ele continue acompanhando as mudanças, mas e ao mesmo tempo não deixa de fazer o que faz tão bem, que é fazer esse excelente trabalho dos estudos, das pesquisas, de áreas que são importantes para a vida dos cidadãos, né, por meio das políticas públicas. Então é isso. por aí. Isso. Viva a pesquisa. Viva. Viva. Quero agradecer a vocês pelo tempo, Valeu, né? gente. Pelo nosso papo aqui. Achei muito bom. Ficaria aqui mais umas horas falando sobre todas essas temáticas, né? Eu acho que igual o Chicarino falou, as nossas áreas se conectam muito, né? Sim. Então a prosa tudo a foi ver. muito boa. E agradecer mesmo, tá? A gente agradece, estamos à disposição lá na Obrigada. coordenação de estudos sociais. Obrigado, Isso Dani. aí. Obrigado, Tiagão. Obrigado, Rafa. Obrigado, Stephanie. Obrigado para você que acompanhou essa prosa, esse papo de pesquisa, esse produto, né, Stephanie, que faz parte das comemorações dos 50 anos desse jovem senhor, esse jovem rapaz chamado Jones. É isso. E até o nosso próximo papo de pesquisa. Fomos!